Esse carinha aí que você está se deparando é o boneco Robert. Um boneco que, segundo algumas lendas, é um boneco amaldiçoado. Muitas pessoas no passado já foram donas desse boneco, porém alguns acontecimentos maus ocorreram com essas pessoas, sem contar que elas também relatavam que esse boneco dava risada durante as noites e que até uma criança viu esse boneco caminhando pela casa, gargalhando. Hoje o boneco se encontra em exibição no Museu Ace de Martelo, nos Estados Unidos. E ainda nos dias de hoje, as pessoas que trabalham nesse museu relatam as mesmas coisas que ocorreram no passado. Esse boneco parece conversar, principalmente durante a noite, falar, gargalhar e se mexer. Segundo algumas pessoas relatam que esse boneco foi fabricado na empresa alemã em 1904 chamada Stiff Company. Mas essa história não se confirma, pois outras pessoas também contam que esse boneco teria sido criado por bruxos. Segundo alguns relatos, o primeiro dono, claro, sem contar as pessoas que o criaram, a tomar posse desse boneco foi uma criança, um menino que acabou ganhando ele de presente de seus pais. O menino teria ficado muito feliz com o presente, um boneco do tamanho de uma criança. Para ele era como se fosse o irmãozinho que ele havia ganhado ali. Mas estranhamente, logo na primeira semana que o boneco estava na casa daquela família, os pais do menino notaram que ele conversava com aquele boneco como se estivesse conversando com uma pessoa, principalmente durante a noite. Inclusive, numa noite em que o menino conversava com aquele boneco, os pais ouviram uma segunda voz de criança conversando com seu filho. Sabendo eles que de criança naquela casa só havia o filho deles, não havia mais ninguém. Eles correram para o quarto do menino para ver quem estava conversando com ele. De quem era aquela voz que apareceu ali? Porém, lá estava somente o menino e o boneco na cama. Passando-se alguns meses que aquele boneco estava naquela casa, os pais do menino começaram a notar que apareciam algumas marcas no corpo dele. Era como se alguém estivesse castigando aquele menino lentamente. Batia, arranhava, machucava bastante o corpo do menino. Quando os pais perguntavam ao menino, ele não dizia nada, ficava apenas de boca calada. Mas um dia ele decidiu contar a verdade para seus pais e disse que quem estava machucando ele era o boneco Robert. Obviamente que seus pais não acreditaram nele e chegaram até pensar que aquelas marcas estavam sendo feitas por ele mesmo em seu próprio corpo. Mas um dia eles passaram a acreditar no menino, pois os dois presenciaram algo bizarro durante a noite na casa. Enquanto os dois conversavam no quarto antes de dormir, a porta estava aberta, pois eles andavam preocupados com o filho deles. Mas, através da porta, eles viram que passava o boneco Robert em direção à cozinha. E estava lá caminhando pela casa, como se fosse uma pessoa. A partir dali, eles enfim começaram a acreditar em seus filhos. E logo decidiram devolver o boneco para a loja. E outros relatos impressionantes que ocorrem até nos dias de hoje é que qualquer pessoa que for visitar aquele boneco no museu precisaria tomar alguns cuidados para que não venha carregar alguma maldição em sua vida. Sendo assim, qualquer pessoa que tentar se aproximar do boneco no museu precisa lhe pedir desculpa e explicar os motivos de estar ali visitando ele. Inclusive, um desavisado resolveu que iria visitar o boneco sem mesmo lhe pedir desculpa por isso. Algumas pessoas até tentaram lhe avisar que não era bem assim,
que funcionava aquelas visitas, mas essa pessoa nem ligou e disse que não acreditava em nada que as pessoas falavam sobre aquele boneco. Na visita ocorreu tudo bem. A pessoa se aproximou, tentou até tocar no boneco, mas ninguém deixou. Provavelmente aquele boneco ficava cada vez mais furioso com aquela pessoa. O problema foi quando aquela pessoa chegou em casa durante a noite. Alguns acontecimentos lhe fizeram repensar sobre o seu ato. E tudo começou quando aquela pessoa foi até o banheiro para tomar banho. Mas antes de entrar no chuveiro, aquela pessoa deu uma olhada no espelho para ver o seu visual. Porém, no lugar do seu rosto, apareceu o rosto daquele boneco totalmente furioso. Aquela pessoa tomou um susto danado. Imediatamente a pessoa gritou e tentou sair daquele banheiro, correndo, porém a porta se fechou e trancou também, sem mesmo que ninguém fizesse aquilo. Para piorar ainda mais a situação, a luz se apagou, deixando aquela pessoa ainda mais assustada e também trancada num banheiro totalmente escuro. Mas não para por aí. Algumas gargalhadas foram ouvidas dentro daquele banheiro. E também começou uma voz de uma criança que dizia: "Era só você ter cumprido as regras. Agora vou te assombrar pelo resto de sua vida." Após essa voz falar isso, marcas foram aparecendo no corpo daquela pessoa, que sentia muita dor por conta disso, que por muito tempo carregou essas marcas que apareciam dia após dia, gargalhadas em sua casa, aparições, principalmente de um boneco caminhando em seu quarto, mas resolveu tirar a própria vida por não aguentar a maldição que estava carregando em sua vida. Existem vários relatos envolvendo a maldição do boneco Robert. E para piorar, algumas pessoas acreditam que ele não é o único. Existem várias réplicas dele, inclusive bonecos que não têm nem aparência com ele. Ou seja, bonecos comuns que foram colocadas as mesmas maldições do boneco Robert. Então, se porventura você tiver algum boneco em sua casa, mas tudo correr normalmente em sua vida, não tem nada a ver esses bonecos com a maldição do boneco Robert. Agora, se porventura você tiver qualquer boneco e algumas coisas bizarras, principalmente algumas que foram relatadas aqui, estiverem ocorrendo, é melhor se desfazer imediatamente desses bonecos.